Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E que sufoco, Fluminense! Mas, enfim, vencemos fora de casa na Libertadores de 2024 e a nossa classificação para o mata-mata está muito bem encaminhada. Eu quero, antes de começar a análise, já pedir para você ir deixando o seu like aqui no vídeo, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso você não seja inscrito. Eu te lembro daquela nossa meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Nesse mês de maio, a meta é chegar aos 700, porque é o mês do meu aniversário e foi o presente que eu escolhi nesse ano. Então, conto com a inscrição de cada um de vocês. Sem mais enrolação, vamos rodar a vinheta e começar a falar do jogo da noite da quinta-feira. Taticamente, o time do Jorge Almiron entrou num 4-3-3, com o Palácios, o jogador mais perigoso no campo de ataque do Colo-Colo nessa temporada, como meia armador, fazendo a função do Léo Gil um pouquinho mais atrás dos atacantes. É um jogador que não tem tanta visão de jogo e qualidade no passe, por isso não foi tão bem assim. E por falar em visão de jogo e passe, o Arturo Vidal fez muita falta para os chilenos, principalmente nesse quesito. No Maracanã foi o jogador que ditou o ritmo do meio de campo, com muita pegada e com passes direcionados, com passes para o campo de ataque. Isso fez muita falta para o Colo-Colo na noite de ontem, graças a Deus. Agora na sua tela o posicionamento médio dos jogadores durante os 90 minutos. Desse lado do time do Colo-Colo e desse lado do time do Fluminense. Vocês vão ver por esse posicionamento de que o Colo-Colo amassou o Fluminense no campo de defesa. Literalmente isso. O Fluminense ficou com a bunda colada na parede e quase não teve espaços para atacar o Colo-Colo e para a saída de jogo, até pela forma e estilo de jogo que o Fernando Diniz resolveu adotar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Colo-Colo teve o controle da posse de bola e ainda assim teve o mesmo número de finalizações a gol que o Fluminense durante os 90 minutos. Isso mostra o quão a equipe do Colo-Colo é fraca tecnicamente. E os dois desfalques fizeram diferença, mas a equipe do Colo-Colo realmente é bem fraca. E olha que, tirando o Fluminense, é a melhor equipe do grupo. E como eu acabei de dizer, o time do Colo-Colo é fraco tecnicamente, mas a gente não pode tirar nem um pouco os méritos da defesa do Fluminense no jogo de ontem. A defesa do Fluminense foi muito sólida e muito consistente, principalmente para não permitir que essas finalizações chegassem com qualidade ao gol do Fábio. Por isso esse número tão baixo de finalizações ao gol do time do Colo-Colo. O Fluminense bloqueou metade das 24 finalizações do time do Colo-Colo. Isso é um número absurdo. Somente o Germancano, que foi o jogador que mais interceptou finalizações, interceptou 4 chutes dos chilenos, além de 2 interceptações do Paulo Henrique Ganso. Isso mostra o quão solidário o time foi na defesa. E o calcanhar de Aquiles e tecla que eu bato muito no Fluminense, principalmente nesse ano de 2024 até aqui, é a bola aérea. E o Fluminense também foi muito competente no combate da bola aérea do Colo-Colo. O Fluminense só permitiu que 3 dos 28 cruzamentos do Colo-Colo tivessem êxito e chegassem na cabeça dos seus atacantes. O Manuel e o Felipe Melo fizeram uma baita de uma partida, principalmente na hora de interceptar essas bolas aéreas. E claro, o Manuel mais ainda, porque quando foi para a bola aérea ofensiva, ele testou na finalização do Marcelo e fez o gol do Fluminense, o gol que nos deu a vitória e os 3 pontos. E como é bom e importante ter um craque como o Marcelo no seu elenco. O Marcelo não vinha fazendo um bom jogo tecnicamente, errando bastante na saída de bola, na troca de passes e defensivamente até que fez um jogo ok. Mas quando a bola caiu no teu pé, foi uma finalização linda do Marcelo. Eu inclusive achei que tivesse sido gol do M12, mas o Manuel estava ali para desviar essa bola e colocar no fundo das redes. O Manuel que fez o seu melhor jogo com a camisa do Fluminense desde a sua volta do doping. Eu gostei muito da partida do Manuel. Ele foi um leão na bola aérea, como eu acabei de citar, de todas as interceptações do Fluminense na bola aérea do Colo-Colo e na bola aérea ofensiva, quando precisou do Manuel, estava lá para resvalar. A realidade é que o Fluminense fez tudo o que a gente não espera do time do Fernando Diniz. O Fluminense abdicou da posse de bola, o Fluminense foi pressionado e não teve nenhum êxito na bola longa. Isso talvez seja por conta do Marquinhos estar na lateral direita. Acredito que possa ter ajudado sim. Isso pode ser por conta de tantos jogadores atrás da linha de marcação do Colo-Colo, com um time muito compacto na defesa.
Também pode ser, mas a realidade é que nunca tinha um jogador do Fluminense na segunda bola para poder disputar e ganhar dos jogadores do Colo-Colo. Por isso o Fluminense foi tão amassado. E o Diniz, na entrevista coletiva, explicou um pouquinho do que foi essa estratégia para poder sair com pelo menos um ponto de Santiago. E acabou saindo com 3 pontos. Fica agora com o treinador Fernando Diniz. Em relação à sua pergunta quanto ao desempenho, eu já falei assim, tecnicamente o time não fez uma partida boa, mas o time, se você for analisar pelo aspecto defensivo, de entrega e de muitas coisas que até vocês criticam em alguns momentos, bola aérea, bola parada, sistema defensivo, o time deu uma aula hoje de sistema defensivo. Se você falar assim, a gente queria ter jogado um pouco melhor, queria ter jogado um pouco melhor, mas a gente veio, a coisa principal do que a gente combinou para esse jogo como estratégia era não sofrer o gol e a gente se dedicar ao máximo na marcação. Então a gente estava com dificuldade para jogar, mas a gente soube jogar um outro tipo de jogo. Então o time está de parabéns por isso. Então quanto ao desempenho, se for pelo desempenho defensivo, a equipe jogou muito bem e tecnicamente a gente não conseguiu se encontrar muito no jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente alterou um pouquinho a maneira de sair de trás nas bolas médias. O Ganso entrou mais no jogo e quando ele entra no jogo o time acaba tendo mais posse, o jogo clareia. E isso deu uma sustentação melhor para a gente na parte técnica. Mas eu, de maneira geral, gostei muito do que a equipe, como a equipe se comportou como um time que soube se defender e jogar diante do adversário muito difícil aqui no Chile. O Fernando Diniz que teve êxito na sua estratégia, mas que eu acredito ter errado em um ponto somente, em ter colocado Marquinhos na lateral direita no jogo de ontem. Eu defendi muito o Marquinhos na lateral direita, principalmente após o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu achei a dobra do Marquinhos com o Douglas Costa muito boa e muito inteligente para segurar o Guilherme Arana, mas ela claramente não se encaixava no jogo de ontem. Era muito melhor você ter o Guga, que daria um balanço defensivo muito melhor para o Fluminense, do que o Marquinhos na lateral direita. Eu preferiria ter o Guga na lateral direita e ter o Marquinhos como ponta direita para poder escapar com velocidade e a gente ter mais êxito nessa bola longa, nessa saída com velocidade, que a gente sabe que o time do Fernando Diniz faz muito pouco. E fico pesar de mais uma lesão no time do Fluminense. Dessa vez foi o já citado Douglas Costa. Ele saiu com uma lesão no músculo posterior da coxa direita e vai ser reavaliado nesse sábado para a gente poder entender o grau da lesão dele logo que o time chegar aqui no Rio de Janeiro. E se dentro de campo a atuação foi bem negativa, os pontos positivos estão fora dele, porque o Fluminense já na próxima rodada pode garantir, além da sua classificação com um empate no Maracanã contra o Cerro Porteño, o primeiro lugar do grupo, caso o Alianza Lima apronte para cima do Colo-Colo. Então, seguimos na torcida pelos peruanos para que apronte contra os chilenos e a gente, com uma vitória contra o Cerro Porteño na nossa casa, na próxima quinta-feira, garanta a classificação em primeiro lugar, e aí a gente enfrenta os peruanos, o Alianza Lima na nossa casa lá no final de maio, só com aquela cabeça de fazer mais pontuação para poder conquistarmos o máximo de número de jogos possíveis no Maracanã, no mata-mata, decidindo na nossa casa. Eu espero que o Fluminense tenha essa mentalidade nesses últimos 2 jogos. E como eu falei que são pontos positivos, o Fluminense aumenta a sua sequência sem derrotas na Libertadores da América. Agora são 12 jogos e, desde aquela derrota contra o River Plate no Monumental, o Fluminense não perde na Libertadores da América. Esperamos que essa sequência continue, principalmente nos próximos 2 jogos. 2 jogos em casa, 2 jogos no Maracanã, jogos para a gente vencer e aumentar essa sequência e se instalando na lista dos times com maior invencibilidade na Libertadores da América. Essa lista começa a partir dos 15 jogos e o Fluminense já pode se instalar nela e, quem sabe, aumentar nas oitavas de final. É nisso que a gente está na torcida. E a gente já pode dar um atestado de freguês para o senhor Jorge Almiron. Nas 3 vezes que enfrentou o Fernando Diniz e o Fluminense, perdeu a final da Libertadores no Maracanã no ano passado, perdeu o turno no Grupo A no Maracanã contra o Fluminense com o Colo-Colo e agora dentro da sua casa com o Colo-Colo perdeu mais um jogo. 3 jogos, 3 derrotas, 3 vitórias para o Fluminense e para o Fernando Diniz. E para a gente começar a finalizar o vídeo, eu quero falar da importância do jogo na próxima segunda-feira contra o São Paulo no Brasileirão.
A atuação hoje foi bem ruim e a gente não pode repetir ela contra o São Paulo. A gente quer ver mais o time que foi durante 60 minutos contra o Atlético Mineiro do que o time contra o Colo-Colo, por mais que o resultado positivo tenha sido nessa última partida. O Fluminense tem um jogo importantíssimo e precisa vencer para poder sair de perto da zona do rebaixamento e não correr o risco de entrar na zona ao final dessa rodada. É um jogo de muita importância no Morumbi. E agora sim eu vou finalizando o vídeo. Eu quero lembrar você que não deixou o like no início do vídeo, para que deixe o like agora. E claro, você que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal do Guará. Lembro mais uma vez que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Eu conto também com seu comentário aqui embaixo do que você achou da atuação do Fluminense, se você concorda com essa abordagem do time do Fernando Diniz, de se fechar completamente e tentar escapar com uma bola vadia, um estilo de jogo parecido com o que a gente via com o Odair Hellmann, com um time com bem menos investimento e qualidade técnica há alguns anos atrás. E, claro, conto com o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo nos grupos de Fluminense do WhatsApp, compartilhe esse vídeo nos grupos de futebol de final de semana, nos grupos de pelada, para os seus amigos tricolores, para aquele seu amigo tricolor bem enjoado que, assim como eu, ficou preocupado com a atuação de ontem, mas, claro, não deixou de comemorar os 3 pontos que encaminharam nossa classificação para o mata-mata. Eu tenho encontro marcado com você na próxima segunda-feira, no pré-jogo de Fluminense e São Paulo, lá no Morumbi. Um abraço a todos e até a próxima.